Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? Eu sou o irmão Arthur. E bem, irmãos, eu gostaria de estar falando aqui de um assunto que esse assunto aqui eu ouvi o irmão Flávio da Inglaterra falando sobre ele. Então, eu tô aqui repassando o que eu ouvi, porque eu não vi em nenhum lugar um vídeo aqui no YouTube em que estão falando sobre esse assunto. Então eu gostaria de falar e deixar os créditos ao irmão Flávio da Inglaterra. Irmão Flávio, a paz já seja com você e com sua família, irmão. E bem, o que acontece? Meus irmãos, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Yalcha. Após ele se emergir e depois o que se sucedeu. Desculpa, eu sou um pouco língua presa. O que se sucedeu depois disso. E vocês vão entender que isso é uma tipologia da nossa vida, meus irmãos. Mas bem, vamos começar lendo Lucas 4:1. Lucas 4:1. Tentação no deserto. Yalcha, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, porque ele foi batizado. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho do soberano, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Yalcha: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de cada palavra que vem da boca de Iau. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra, e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares e adorares a mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Yalcha: Satanás, saia daqui, pois está escrito: Adorarás ao teu soberano, e só a ele prestarás culto. Conduziu-o depois a Yalchalã, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o filho do soberano, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Yalcha lhe respondeu: Foi dito, não tentarás Iau teu soberano. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Então, irmãos, aqui o que acontece? Yalcha, depois que ele foi batizado, ele foi para um aprimoramento. Ele foi aprimorado em todas as tentações. Todas as tentações. Ele foi tentado na carne, na alma e no espírito. E com a gente é assim. Depois que a gente é batizado, depois que a gente é emergido, então o diabo ele começa a tentar com a gente por todas as coisas do mundo para ver o que a gente vai fazer. E isso aconteceu comigo, né? Eu posso falar disso, né? E o diabo vai usar tudo que puder para nos tirar do caminho. Tudo que puder, mas se nós formos firmes em Iau e formos firmes também na sua palavra, nós venceremos ele. Então, meus irmãos, é isso. Depois que a gente é emergido, a gente passa por um aprimoramento. A gente passa por tentações para nos aprimorar, onde o diabo nos tenta, e até a nossa própria concupiscência. Mas confiem em Iau, que dará certo. Aqui o exemplo de Yalcha. Yalcha, como eu já falei, ele não foi tentado só em comer, nos reinos do mundo, só em se atirar para baixo. Não, ele foi tentado em tudo. Tudo que é da alma, ele passou, ele venceu. Tudo que é da carne, ele passou, ele venceu. Tudo o que é do espírito, né?
as coisas que a gente pode tentar no espírito. Por exemplo, a gente está passando por um momento difícil e fala, o Criador não está comigo, porque se estivesse aqui comigo, então eu não teria passando por isso. Mas, eu quero dizer, isso aí não é verdade não. Porque se o Criador não estivesse com a gente, então no caso, ele não daria os meios pra gente superar, não é? E no caso ele dá. Então podem ficar tranquilos, meus irmãos, que se você foi batizado em Iau, é só ter confiança nele que tudo vai dar certo. Bem, mas vamos continuar lendo aqui o livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Ministério de Yahusha na Galileia. Yahusha inaugura sua pregação. Yahusha voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Yahusha em Natsará. Ele foi a Natsará, onde foi criado, e segundo seu costume entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Ishaial. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito de Yahweh está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar 1 ano de graça a Yahweh. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é o filho de Iosap? Ele, porém, disse: Certamente ireis citar o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui, em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Alial, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado, e uma grande fome devastou toda a região. Alial, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarapta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Elisha, todavia nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram, e levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade, e o conduziram até o cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguiu seu caminho. Então, irmãos, o que é isso? Isso, irmãos, é a pregação do Evangelho. Irmãos, quando a gente começa a pregar o Evangelho, as pessoas elas ficam assim, porque é novidade para elas. Você, tipo assim, vocês acham que todas as pessoas vão aceitar de boa o Evangelho? Não, nem todas vão aceitar de boa o Evangelho. A maioria, como tá no vinho da Babilônia, elas vão recusar e vão tentar te tirar do caminho ou fazer coisas piores. Mas, irmãos, vocês viram aí que quando os caras agarrou Yahusha, ele só passou pelo meio deles. O que isso quer dizer? Não tenham medo, meus irmãos. Não tenham medo. Preguem o Evangelho, façam a sua obra. Entendem, irmãos? Façam a obra de vocês. E não tenham medo do que vai vir, porque Yahweh é conosco. Aleluia. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 31. Yahusha ensina em Cafarnaum e cura um endemoniado. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade.
Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah! Que queres de nós, Yal-Shanatsari? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o santo do soberano. Mas Yalsha o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos imundos e eles saem? Então, irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui é quando a gente começa a exercer os nossos dons. Eu mesmo, né, já fiz poemas, aí vieram pessoas falando: Nossa, que poema lindo que você fez, nossa, que poema lindo. Né, às vezes sem, tipo, pensar assim: quem que é Iau? Eu vou lá pesquisar quem que é Iau, né? Mas isso aqui é a gente exercendo os nossos dons. Por isso que é importante a gente exercer os nossos dons, né? Se eu não me engano, tem um versículo aqui em Lucas, né? Que fala: Ai de vocês que todo mundo fala bem de vocês, porque assim falaram bem dos falsos profetas. Mas isso aqui não significa que a gente tem que buscar as pessoas falar mal da gente. Ah, meus irmãos, que é isso? Tipo, o que vocês acham que seria melhor fazer? Tipo assim, eu falo coisas ridículas pra todo mundo me odiar, ou eu falar a verdade e os verdadeiros eles falarem bem de mim? Então, meus irmãos, nesse versículo lá, ele tá querendo falar se a gente fizer tudo para agradar os outros, né? Como os falsos profetas, né? Vocês não viram lá na época de Jeremias? Tava a Babilônia quase para destruir Israel e os profetas estavam falando: Nabucodonosor vai cair. E só Jeremias falando: se arrepende, sai de Baal, vem para Ial, mas eles não foram. Então, meus irmãos, é muito importante isso, que nós preguemos a verdade e preguemos também a verdade e usemos os nossos dons, né? Desculpa aí que eu sou um pouco agitado, às vezes some a palavra na mente. Bem, irmãos, mas é isso. Só resumindo um pouquinho aqui para vocês. Quando nós somos batizados, nós passamos por muitas provações, por muitas coisas que podem nos tirar. Nós temos que confiar em Iau e usar a palavra de Iau. É muito importante a gente ler a palavra, porque você viu que Iau já refutou Satanás com a palavra. Entende, irmãos? Então é muito importante a gente fazer isso. E depois temos que falar sempre a verdade, independente do que vier pra gente, né? Se vier alguém nos ameaçando, então não se preocupem, só confiemos em Yahweh e passemos ante nossos inimigos. E sempre exerçamos nossos dons, meus irmãos, sempre exerçamos. É muito importante isso. Bem, meus irmãos, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Mais uma vez agradeço ao irmão Flávio da Inglaterra por ter feito esse estudo aqui. Eu só estou repassando, né? Os créditos são primeiramente a Yahweh dos Exércitos e depois a ele. E bem, meus irmãos, que a paz de Yahweh seja com todos vocês, que o amor de Yahweh seja sempre nas suas vidas e que Yahweh sempre nos guie pelo melhor caminho. Assim seja. Aleluia, meus irmãos!